festa de Pentecostes é depois do domingo de Páscoa, maior festa que temos na igreja. Por isso nós a solenizamos tanto e ela vem acompanhada de uma vigília. Toda esta grandeza que vemos manifesta a importância da festa de hoje. Mas para a compreendermos é preciso dirigir nossa inteligência para contemplarmos um pouco a ação do Espírito Santo na igreja, fundada pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Importante lembrar isso porque existe uma corrente mesmo dentro da Igreja Católica de pensamento que Cristo não fundou uma igreja. Isso é um erro. Ou então de que Cristo quis o reino de Deus, que a princípio seria uma coisa mais ampla, e o que veio foi a igreja, né? Uma coisa menor. Não é bem assim. Então, o Senhor quis fundar a igreja e de fato a fundou. E antes de subir ao céu, nosso Senhor prometeu aos discípulos que iria fazer um pedido ao Pai, ao Divino Pai Eterno, que Ele enviasse o Espírito Santo, que os discípulos recebessem a terceira pessoa da Trindade. E agora, depois, principalmente desta leitura de hoje, que você pode encontrar a tradução no seu missal, sabemos com que abundância ele foi dado aos apóstolos. Hoje o Espírito Santo tomou posse da igreja a tal ponto que dizemos que o Espírito Santo é a alma da igreja. É Ele que fecunda as águas do batismo. É Ele quem unge os que são crismados para que sejam soldados de Cristo. Se atribui ao Espírito Santo também o poder de transubstanciar o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Os pecados são perdoados na confissão pelo Espírito Santo. No dia do casamento ele é invocado para que os esposos possam, com sua vida, imitar a união que existe entre Cristo e a igreja. Na extrema unção se pede que ele cure o enfermo de suas dores e culpas. Ele é invocado nas ordenações dos ministros da igreja, enche as almas com seus dons, seus frutos e seus carismas. Os senhores podem ver com quanta vida o Espírito Santo enche a igreja. Ele está em tudo, desde sempre. Mas hoje nós celebramos a sua aparição. A revelação de Deus. E completará-se assim quem Deus é para a nossa inteligência. Por isso, domingo que vem será a festa da Santíssima Trindade. E é por isso, por esse tão grandioso bem que o Espírito Santo faz na igreja, é que nós podemos dizer no credo: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador. E é verdadeiramente a alma da igreja, deve ser invocado como tal, porque ele é o princípio vital que anima esta sociedade no âmbito sobrenatural, que rege a igreja e que realiza uma coisa importantíssima, como por exemplo muitos elementos da vida humana, até certas substâncias que servem para unir e dar vigor espiritual e beleza ao corpo místico de Cristo. Mas pensemos um pouco. Que o Espírito Santo seja a alma da igreja, o que isso quer dizer exatamente? Esta é uma das verdades mais repetidas e ao mesmo tempo mais incompreendidas pelos católicos. É necessário aqui falar algo um pouco mais preciso, com todo o rigor teológico, em que sentido o Espírito Santo é a alma da igreja. Antes de tudo, é evidente que o Espírito Santo não pode ser a alma no sentido da forma substancial da igreja, que anima o corpo ao qual está unida. No sentido, por exemplo, a alma do ser humano, quando ela se une ao corpo, ela é sua forma substancial.
O ser humano, a alma se une a uma porção da matéria para formar um único e mesmo ser. Entendam bem. É claro que o Espírito Santo, nesse sentido, não pode ser a alma da igreja. Ele não é a igreja. A alma é parte do ser humano, juntamente com o corpo ao qual está unida. Ora, Deus não pode ser parte de nada e de ninguém. Se fosse assim, se seguiria que a igreja teria um ser divino, que formaria uma só coisa com Deus, e que a igreja seria Deus. O que é algo filosoficamente absurdo e teologicamente herético. Mas se nós analisarmos esta comparação de que o Espírito Santo é a alma da igreja, sob um único ponto de vista, por exemplo, uma das funções da alma é unificar as partes do corpo entre si, vivificá-las e movê-las. É nesse sentido que o Espírito Santo pode fazer e de fato faz com a igreja. Na igreja há uma enorme diversidade de membros. Há os que obedecem e os que governam. E entre esses, há um que tem o governo total, o Papa, com um poder de extensão universal e de intensidade máxima. E os outros que têm um poder limitado, bispos e padres. Há os que fazem milagres, profetizam e ensinam. Há santos imensos, outros menos santos. Há os que têm o mínimo necessário para que se salvem e outros que nem isso têm. Porém, apesar de tanta diversidade, há uma unidade íntima entre todos eles, entre todos nós. E Cristo pediu ao seu Pai uma união íntima entre todos aqueles que deviam ser membros da igreja. Lá no Evangelho de São João, capítulo 17, que todos sejam um, como nós somos um. Oração que frequentemente também é muito mal interpretada no caminho ecumênico. Não tem como você ser um com um herege, por exemplo. Ou ele se converte à verdade ou está banido. O Senhor mesmo disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E não tem como crer de forma parcial. Então notemos que Cristo pede para a sua igreja uma unidade parecida com o que ele tem com seu Pai. Na Trindade, o Pai e o Filho são duas pessoas realmente distintas entre si. Na Trindade, o Pai e o Filho podem até ser comparados ao Espírito Santo, mas não são confundidos. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por uma mesma ação. Ele não procede do Pai e do Filho separadamente, mas procede dos dois como que de um só princípio. Além disso, o Espírito Santo é o amor que o Pai e o Filho têm um pelo outro. Ora, é a caridade que unifica a igreja, e o Espírito Santo unifica a igreja pelo amor. O Espírito Santo também vivifica a igreja. A igreja é um ser vivo no sentido autêntico da palavra. Ela é um organismo vivo, do qual nós fazemos parte como membros, vivos também, tanto natural quanto sobrenaturalmente. Todas as sociedades humanas têm vida em um certo sentido. Agem, se desenvolvem, se aperfeiçoam. Mas o princípio que as anima, que é a finalidade a qual se propõe, está sempre fora delas. Ora, nos seres vivos, os movimentos procedem de dentro deles mesmos. A igreja, ao contrário de qualquer sociedade ou coisa humana, tem um princípio vivificador intrínseco. Foi pelo Espírito Santo que o corpo físico de nosso Senhor, fundador da igreja e sua cabeça, foi
foi gerado pela Virgem Maria. É pelo Espírito Santo que no batismo somos gerados para a vida sobrenatural. E o dia de Pentecostes, como hoje, é a proclamação oficial dessa sociedade estabelecida por Cristo. E nesse dia vemos também o Espírito Santo e a Santíssima Virgem. O Espírito Santo coopera, tendo até mesmo a ajuda de Nossa Senhora, sua intercessão, para estabelecer o corpo místico de nosso Senhor. O Espírito Santo dá vida à igreja, dá vida aos seus membros, não de fora, mas de dentro, como a alma o faz com o corpo. Finalmente, como a alma move e governa o corpo, o Espírito Santo move e governa a igreja. Para governar, é preciso duas coisas: conhecer e amar. E é o Espírito Santo que dá aos seus membros o conhecimento sobrenatural, a fé, e o amor sobrenatural, a caridade. Ele também que move as vontades, pelas graças atuais que Deus vai dando, para que todos os membros da igreja possam fazer a vontade de Deus. Assim, vivificada por dentro, a igreja vai também se regenerando de suas feridas, como um corpo vivo o faz. Por exemplo, lesada pelo protestantismo na Europa do século XVI, nessa mesma época, a igreja cometerá milhões aqui nas Américas, na China, no Japão. Quando se nota atualmente em toda a igreja um crescimento pela confissão, uma busca pela restauração da liturgia, o ressurgimento de teólogos que procuram fazer valer aquilo que sempre foi o que a igreja ensinou. Tudo isto é um sinal de que a igreja está se regenerando. Aos poucos, como nossas próprias feridas. Muito trabalho ainda precisa ser feito. A impressão que temos quando sabemos bem o que é a igreja tal como Cristo a fundou é a de que vivemos hoje num verdadeiro pós-guerra. Corpos mortos, caídos por todos os lados. Pessoas passando fome, sem ter o que comer e uma desolação imensa. O conhecimento da doutrina e do catecismo, por parte dos católicos, tem sido praticamente nulo, em uma multidão ou extremamente deficiente em questões fundamentais. E é o espírito de aproveitar a vida que tem animado muitas pessoas. Isso tem consequências desastrosas na vida católica. Sem doutrina, sem coragem e sem bravura, não existe vida espiritual sólida, real e verdadeira. E ainda se continua vivendo mal. Tudo bem distante do espírito de verdade e de bravura que os apóstolos receberam hoje, que cada um de nós deveria ter. Espírito de fortaleza e de inteligência que faz os soldados de Cristo. Uma vez, depois de falecer, São Domingos Sávio apareceu glorioso e no céu a São João Bosco. Em um sonho, ele perguntou: qual é o triunfo do oratório dos salesianos e o que será do futuro da igreja? A igreja naquela época sofria muitas e grandes perseguições por parte da maçonaria. São Domingos Sávio, depois de que falar um pouco sobre a congregação, também lhe respondeu. Falou a São João Bosco: quanto à igreja, não há que temer, ela é indestrutível. Cegados pelo ódio a Deus e sem a luz da fé, os lobos atacam a igreja com a convicção de que vão matá-la. Não veem que só farão com que a vitória dela seja mais gloriosa, porque para a igreja se aplica o que diz Davi a Deus nos Salmos: se ando no meio das tribulações, tu me vivificas. E aquilo que
foi escrito por um pensador ilustre. Roma ignora ainda o que é perder uma batalha. Longe de temer por ela, é necessário aplaudi-la, pois ela vai combater, ela vai crescer. Isso em tempos de Horácio. A igreja foi um grão de mostarda e agora ela é uma árvore frondosa. A partir de Pentecostes, sua pregação e sua propagação foi rápida e surpreendente. Seu crescimento tão admirável constitui um verdadeiro milagre moral. E se ela se tornou a maior de todas as árvores, como nosso Senhor mesmo disse no Evangelho, milhões e milhões de homens professam a mesma fé, se apoiam na mesma esperança, se alimentam com os mesmos sacramentos e se submetem à mesma hierarquia. Deus a abençoou e assim a fez indestrutível. Vamos invocar a presença da Mãe de Deus nesses dias pós-Pentecostes. Ela esteve entre os apóstolos, dando-lhes o apoio moral e o exemplo de uma vida de oração e penitência. Vamos invocá-la sempre para que ela, sendo esposa imaculada do Espírito Santo, também nos faça assim do ponto de vista espiritual. Vamos pedir que Deus nos acompanhe sempre com esta oração tão simples que nós fazemos, tanto no breviário quanto em nossas bênçãos para os fiéis. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.